Olá, aqui é o Emiliano Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje estou muito feliz, muito contente em trazer uma novidade que a partir desse mês a gente vai ter aqui no canal, que é mais um parceiro que veio se somar com a gente. Nós já temos aqui no canal apoiando o canal, patrocinando o canal, a Data System, né, que já é um parceiro que vem de longa data e patrocinando, incentivando, promovendo eventos em parceria com a gente, né? E agora que não é diferente, já é um parceiro também de algum tempo e também parceiro da Data System, né? Mas que agora formalmente se junta a nós aqui no projeto Falando de Loja, no projeto do canal como um patrocinador oficial. A partir de agora, a Meu Crediário, né, uma empresa especializada com tecnologia de última geração, inteligência artificial, recursos de ponta, trazendo todo esse arsenal, disponibilizando também para os lojistas esse ferramental que já foi muito criticado, já sofreu bullying, né? Eu já ouvi gente falando, não, crediário é coisa de periferia, crediário é coisa do interior, crediário é coisa do passado e tal. E quando a gente vê aí o mundo hoje adotando uma metodologia, uma ferramenta que foi desenvolvida basicamente aqui no Brasil, né? Aliás, assim como o brigadeiro, a jabuticaba, né, o crediário são coisas exclusivamente brasileiras, né? Aliás, você sabia que foi inventado pela Heloísa Nabuco de Oliveira? Isso nas eleições de 1946, tinha um candidato que era exatamente o brigadeiro Eduardo Gomes, né? E essa Heloísa, ela era realmente assim seguidora, fã do brigadeiro, e ela queria ajudar de alguma maneira na campanha. Então, para arrecadar fundos, ela inventou esse docinho, né, misturando lá o leite condensado com chocolate, com margarina e tal, enfim, e criando lá uma fórmula, lá, uma receita desse docinho que ela, por conta da campanha especificamente, chamou de brigadeiro. Então, era para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes e ela inventou esse doce e tal, enfim, que acabou virando hoje, é tradicionalíssimo, né? É difícil você ir num aniversário, especialmente um aniversário de criança, que não tenha lá um brigadeiro, né? Sem contar em casa, aquela receita rápida que a gente faz, né? E que é delicioso, que é muito bom. E é uma receita, é um doce eminentemente brasileiro, inclusive com nome brasileiro. Por conta até do candidato ser um brigadeiro, o próprio doce ficou sendo, o nome, né, acabou sendo batizado por brigadeiro, né? Enfim, então eu estou contando a história aqui do brigadeiro para mostrar que, às vezes, algumas criações, né, viram tradição e uma marca muito forte. E a gente às vezes não sabe, não conhece a história, né? O crediário, a mesma coisa. Na década de 50, o Brasil começou a desenvolver uma modalidade que é exclusiva nossa. No mundo todo, quando você fala em venda a prazo, você está se referindo a uma operação bancária, através de uma financeira, de um agente financeiro que vai ali proporcionar, né, intermediar a transação, de tal maneira que o comerciante ou a empresa que está fazendo a venda, né, vai receber à vista e quem vai fazer o financiamento para o consumidor final é um agente financeiro, um banco, uma financeira, não é? Mas no Brasil, na década de 50, surgiu aí através das Casas Bahia, através das Pernambucanas, que foram ali os pioneiros, o que a gente chama de CDC, crédito direto ao consumidor, ou seja, o próprio lojista dando o crédito, concedendo o crédito para o consumidor diretamente, sem a intermediação de um agente financeiro. E a isso é que se batizou, que se tem o nome de crediário, que é o famoso carnezinho. Então, através dessa modalidade de vendas, facilitando, dando o crédito, né, a famosa caderneta, né, que se tinha inicialmente, é que se começou a desenvolver uma nova modalidade de concessão de crédito, onde o próprio vendedor
né? A própria empresa vendedora, no caso a loja, é que fazia a análise e concedia diretamente o crédito para os consumidores. E essa experiência começou a ser colocada em prática e se percebeu que havia um retorno interessante, que os clientes vinham na loja, pagavam, e mais do que isso, além de um percentual muito alto de clientes retornarem de fato e honrarem o compromisso que faziam, né, de pagar ali as prestações do carnê, elas retornavam na loja e acabavam recomprando, faziam novas compras. Então, além de ser um instrumento de concessão de crédito que permitia aos clientes consumirem produtos que, via de regra, não teriam condições, porque não tinham disponível ali para pagar todo aquele montante, especialmente móveis, eletrodomésticos, né, equipamentos que tinham um valor mais alto, né, um preço mais elevado e que não permitia um consumo muito fácil para a maioria dos consumidores, das pessoas não tinham condições de comprar aquilo à vista. Né? Então foi a modalidade que foi desenvolvida e se permitiu o acesso desse consumidor, desse perfil de consumidor, a esse tipo de produto, né, facilitando as condições de pagamento, né, parcelando de tal maneira que aí cabia no bolso e criava as condições para que os clientes, os consumidores conseguissem efetivamente comprar esses produtos. Né. Então, se desenvolveu, na verdade, uma nova modalidade de meio de pagamento ou de meio de canal de venda, né, facilitando então as vendas para esses clientes. Porém, a gente sabe que existe uma colocação de que muitos especialistas, a gente vê, eu vejo comentaristas assim de grandes redes de TV, de grandes instituições, universidades, etc. e tal, fazendo comentário dizendo que não existe crediário sem juros, que os juros estão embutidos ali. E a minha pergunta, o meu grande questionamento é: será que é possível, né, primeiro, a gente entender como é que funciona esse crédito direto ao consumidor, ou seja, o crediário, onde a loja está dando crédito. Será que é possível a loja vender de fato sem juros, como a gente vê? Eu mesmo, como consultor, oriento muito lojista, né, a fechar a venda aí em até 10 pagamentos, 12 pagamentos, dependendo do perfil da loja, da estratégia que está montando, né, e vender sem juros. Né? E até mesmo por conta dessa crítica que se coloca, ou do senso comum, né, que se raciocina a respeito desse perfil de venda, né, fica a pergunta: será que é possível realmente vender sem juros? Né? É aí que eu quero trazer, e é por isso que eu trouxe esse tema, essa contextualização. Veja bem, a partir do momento que a loja, se você analisar única e simplesmente o fluxo de caixa, bom, a gente chama de custo de oportunidade, esse é um dos primeiros indicadores para a gente analisar quando você vai... Bom, eu vou vender sem juros, então... e o meu custo de oportunidade? O que é o custo de oportunidade? Bom, se eu receber à vista, eu posso aplicar esse dinheiro imediatamente que vai me render algum retorno. Se eu não vendo à vista, esse dinheiro não vai entrar. Portanto, eu estou deixando de ganhar uma aplicação com esse dinheiro que não entra. Né? Primeiro raciocínio. Portanto, eu tenho que cobrar uma compensação por isso, ou um juro, né? Por conta dessa não disponibilidade imediata no meu caixa desses recursos. Vou fazer a venda e não vou receber. Né? Então, vou perder ou vou ter um custo de oportunidade que eu tenho que cobrir, eu tenho que recompensar. Segundo, fluxo de caixa. Por quê? Porque como eu vou colocar mercadoria para fora, vou entregar mercadoria e não vou receber ao longo de um determinado período, eu vou precisar repor essa mercadoria, eu vou precisar pagar o salário da equipe, dos meus vendedores, eu vou ter que arcar com as despesas operacionais da loja e não recebi ainda. Portanto, eu vou precisar de um capital de giro, vou precisar ter um recurso no meu caixa para bancar essa operação toda até que eu receba. Né? Isso é o capital de giro, ou seja, vou demandar um capital de giro maior, etc, etc, etc. Né? Ok, então, portanto, isso teria um custo, porque eu vou ter que captar esse recurso para colocar aqui no meu caixa, portanto, mais um indicador de que eu teria que cobrar juros para que compensasse essa minha operação. Né? Ok, até aí não há o que discutir. Porém, existem alguns outros fatores
que são fundamentais, que não estão sendo colocadas nessa equação. E é isso que eu quero trazer para você. Né? Um pouquinho de... Não precisa ser nenhum especialista, nenhum profundo conhecedor de matemática financeira ou de contabilidade, mas tendo uma noção básica, eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou colocar aqui e vai perceber que sim, eu posso garantir e provar ali no papel, matematicamente, é possível você fazer uma venda no crediário, parcelado, sem juros, porque a rentabilidade da operação acaba sendo muito mais interessante do que o juro que você coloca. E por quê? Vamos analisar aqui. Quando eu coloco juro numa operação, o que eu estou dizendo para o meu cliente consumidor? Olha, eu vou te vender, parcelar para você, vou te financiar essa venda, porém eu vou te punir. Se você me pagar à vista, eu te dou um preço mais barato. Se você vai me pagar a prazo, eu vou te cobrar uma multa, um pedágio, uma punição para poder parcelar isso para você, que seriam então esses juros compensatórios do financiamento da operação. Até aí, ok, né? Vamos dizer assim, absolutamente ético e matematicamente também defensável. Se eu parasse aqui, ok, estaria perfeito. Porém, existem outras variáveis que precisam entrar nessa equação e que é o que eu vou trazer agora. Primeiro, a gente sabe que o que dá lucro em varejo não é markup, não é a margem que eu coloco, que eu agrego ao preço de compra, ao preço de custo do produto, que vai me garantir lucro. Não é? Por quê? Porque eu posso comprar produtos que me permitem uma marcação, né, expressiva, então eu consigo colocar uma bela margem de lucro aqui, né, o que em tese vai me dizer assim, bom, esses itens vão me gerar um bom lucro, porque eu consigo colocar um markup alto em cima do preço de custo para apurar meu preço de venda. Né? Mas isso vai depender de venda, porque se eu comprar esse produto, marcar um preço com um markup excepcional aqui e não vender nada, quanto é que eu ganhei? Nada, porque o resultado ele depende diretamente da venda. Portanto, não é o markup diretamente que vai me garantir lucro. Né? O markup alto, se girar, é ótimo. Se não girar, ele é inócuo, ele não me dá nada de lucro. Então, é fundamental, antes até do que o próprio markup, é giro. Porque a mercadoria, quando entra, é conta para pagar, e fora todos os riscos. Ela pode estragar, ela pode defasar, e aí o modelo fica antigo, eu tenho que fazer promoção, enfim. Existem aí os riscos inerentes à operação. E, antes de mais nada, quando ela entra, eu tenho que pagar essa mercadoria. Quanto que ela me deu de lucro? Nada. Não é? Ela só vai me dar algum lucro, ela vai deixar algum resultado quando ela sai. Portanto, eu tenho que estimular esse movimento de entrada e saída. E, voltando então à questão do crediário, se eu coloco alguma barreira, eu estou impedindo, eu estou dificultando esse giro. Começa por aí. Segundo, vamos imaginar o seguinte, eu preciso entender a diferença entre lucratividade e rentabilidade. Eu quero explicar isso porque isso é importantíssimo para entender nessa operação aqui. O que é lucratividade? Lucratividade é o resultado do meu faturamento. Não é? Então, quanto que eu vendi esse mês? Eu vendi 100 mil. E aí eu tiro lá o custo da mercadoria, tiro os impostos, despesas fixas, variáveis, financeiras, lucro. Né? Quanto que deu de lucro em função da minha venda? Vamos admitir que a minha operação foi bem justinha, está tudo correto, markup legal, ok, faço essa operação, me deu aqui 20% de lucro. Ah, que bom, que ótimo, eu vendo 100 mil e ganho de lucro 20 mil. Está me dando 20% essa operação de lucro. Mas aí eu faço uma segunda pergunta. Quanto você tem de investimento? Quanto que você colocou aí nesse ponto? Reformou? Quanto que você tem investido em estoque? Ah, eu tenho aqui, quando eu puxo tudo, eu tenho R$1 milhão aqui dentro. Pois é, você tem R$1 milhão aí dentro, nesse exemplo que eu estou trazendo, não é? Vendeu 100 mil com 20% de resultado, que vai me dar 20 mil de lucro. Então, é 20 mil de lucro, deu R$1 milhão investido aí. Portanto, é 2% a minha rentabilidade. Concorda comigo? E no ano, qual é o retorno que eu vou ter desse investimento? É quantas vezes esse capital vai rodar e me deixar 2%. Né? Isso depende fundamentalmente de cobertura de estoque.
O que é a cobertura de estoque? É quanto eu tenho investido em estoque proporcional à minha venda, em função da minha venda. Exemplo, eu tenho 600 mil de mercadoria no estoque e vendo 100 mil, significa que eu tenho estoque para 6 meses. Matematicamente falando, evidentemente que na prática a gente sabe que não é assim, mas eu preciso entender matematicamente quantos meses eu tenho de estoque em função da minha venda. Bom, se a minha venda média é 100 mil e eu tenho 600 mil a preço de venda, não é? Evidentemente, de estoque aqui, significa que eu teria estoque em tese para rodar 6 meses aqui dentro. Quantas vezes eu vou rodar no ano? Bom, se eu tenho estoque para 6 meses, eu vou rodar 6 meses, mais 6 meses, eu vou rodar 2 vezes no ano. Se eu estou tendo 20% de lucratividade do meu faturamento, quanto que eu vou ter do estoque? A gente sabe que eu tenho 20 mil reais que eu ganho de 20 mil por mês, eu levo 6 meses para rodar, então 20 mais 20 mais 20, 20 vezes 6 são 120 mil reais. 120 mil, quanto que é 120 mil reais de 600 mil que é o meu estoque? Não é? É 20%. Concorda comigo? Não é? Por quê? Eu já sabia que era 20%. Quando eu puxei o meu DRE, deu 20%. Eu vendi 100 mil e sobrou 20 mil reais de lucro líquido, que corresponde a 20% do meu faturamento. Mas em relação ao meu estoque, ao meu capital investido, ele leva 6 meses para me dar esses 20%. Não é? Portanto, quantas vezes eu vou rodar no ano? 2 vezes, o que vai me permitir, então, uma lucratividade de 40%. Percebe? Agora, por que eu estou trazendo todo esse exemplo? Porque se, por conta de uma alavancagem na minha venda, ao invés de vender 100, eu venda 200 mil, porque eu incentivei minha venda a prazo, eu puxei meu ticket médio, eu consegui captar muito mais cliente, então, através de uma ferramenta poderosa, como é o caso do meu crediário, onde eu, em segundos, consigo fazer uma análise de crédito, consigo dimensionar e calibrar adequadamente a minha inadimplência, qual é o meu perfil, classificando por clientes A, B, C, D, E, risco muito baixo de inadimplência, risco intermediário, faço essa distribuição e isso tudo de maneira automática, que a gente sabe que você tem um crediário digital, você tem um arsenal poderosíssimo de ferramental à sua disposição para que você consiga trabalhar e alavancar crediário, fidelizando seu cliente, trazendo um limite que exclusivamente ele só vai ter na sua loja, né? Porque, como eu costumo comparar sempre, o crediário, o cliente não consegue usar o limite que ele tem na sua loja no seu concorrente, no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, enfim, ele não consegue usar. Por quê? Porque o limite da sua loja, ele só usa na sua loja. Então, com isso, você tende a fidelizar muito mais os seus clientes, porque os clientes sabem que quando compram na sua loja, não gastam limite de cartão, não é? Preserva o cartão para outros gastos, ou guardar esse limite para uma emergência. Então, a gente sabe disso. Isso é fundamental para que você fidelize os seus clientes e alavanque venda. Porque a gente sabe que ticket médio da venda no crediário ele é muito mais alto, chega a dar 5, 6 vezes mais alto do que o ticket médio da venda à vista. Então, quando você potencializa crediário, você alavanca faturamento. Respondendo então o questionamento, se eu tenho 100 mil e por conta dessa agressividade na minha venda, implementando toda essa tecnologia, trabalhando a minha equipe, capacitando, ajustando, me adequando a isso, eu consigo dobrar meu faturamento? Não é? Se eu tenho 600 mil de estoque e agora passo a vender 200, então eu não tenho estoque mais para 6 meses, eu tenho estoque para 3 meses. Ou seja, a cada 3 meses eu vou rodar e deixar o resultado. Quantas vezes eu vou rodar no ano que tem 12 meses? Bom, se a cada 3 meses eu rodo meu estoque, eu vou rodar 3. Eu vou fazer 4 vezes esse ciclo. Então, eu vou potencializar. Se eu estou tendo 20% de resultado, 20 mais 20 mais 20 mais 20, eu saio de 40 e vou para 80% de resultado de lucro líquido em cima do meu capital investido em estoque. Concorda comigo? É só fazer a conta, né? E você vai perceber que você sai de 40% rodando 2 vezes no ano para 80% rodando 4, dobrando a sua rentabilidade. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a pergunta, título do tema hoje que nós trazemos é possível você fazer venda de crediário sem juros, parcelando realmente, provando matematicamente que é viável você fazer a venda sem juros? Eu estou provando aqui rapidamente e, se você quiser, né, a gente pode demonstrar isso com números
trazendo tudo, é porque senão vai ficar muito, né, se eu colocar aqui, vai ficar muito longo e muita matemática. Mas, grosso modo, dá para entender, se você acompanhar esse raciocínio que eu estou trazendo aqui, você vai entender que é possível você alavancar resultados percentualmente, né, a partir da venda a prazo. Quando você trabalha isso, você vai elevar o seu faturamento, né, superar realmente em muito os juros que você colocaria. Então, são duas estratégias completamente distintas, específicas, porque no meu olhar, se eu coloco o juro para o meu cliente, evidentemente que eu estou colocando uma barreira, eu estou limitando. Se eu tiro os juros da minha venda, eu vou incentivar, porque, poxa vida, se eu parcelar, eu não vou ter penalidade nenhuma, eu posso fazer isso? Pode. Então, é óbvio que a tendência da decisão de compra é muito facilitada. E os clientes podem comprar muito mais. Então já que é assim, eu vou levar isso também, porque dividindo em 10 vezes para mim, vai me dar ou 6 ou 8, enfim, facilitando o pagamento para mim, evidentemente que fica mais fácil de caber no meu bolso, eu consigo decidir por coisas mais caras e por mais itens na compra. Então, isso vai alavancar meu faturamento. Quando eu alavanco o faturamento, eu potencializo giro, e quando se aprende, se entende como é que faz esse cálculo de giro, de DRE e de rentabilização e essa diferenciação entre lucratividade e rentabilidade, quando você entende como é que funciona essa operação, você percebe que é perfeitamente factível, realizável e matematicamente demonstrável você potencializar o seu faturamento, alavancar o seu negócio, ganhar mais dinheiro, fidelizar mais cliente, engajar mais a sua equipe, porque você dá instrumentos práticos, né, para que eles consigam converter muito mais. E os clientes adoram, porque eles vão na sua loja, conseguem comprar bastante e você facilita a aquisição, o acesso. Então, isso é unir todas as pontas e resolver todos esses problemas. Com isso, você aumenta ainda mais a sua rentabilidade da sua operação. Então, é possível você vender sem juros, matematicamente provado que realmente eu não coloco juro. O resultado que eu ganho não é no juro. O que eu ganho é da minha operação, porque eu não sou banco. A minha atividade fim não é emprestar dinheiro e rentabilizar em cima de juro do empréstimo. Não. Mas é facilitar a venda a prazo como instrumento de alavancagem do meu giro para que eu consiga vender muito mais e, no final, quando eu puxo o resultado, eu consiga ganhar muito mais lucro da minha operação de venda. Porque essa é a atividade fim, essa é a finalidade da loja, é vender os seus produtos. Concorda comigo? Então, eu consigo perfeitamente demonstrar que é viável você trabalhar crediário, você alavanca os seus resultados, você consegue fidelizar muito mais seus clientes, você consegue engajar muito mais o seu time e para isso, se você tiver uma ferramenta onde você consegue economizar nos custos operacionais, porque quando você traz uma empresa, um recurso, uma tecnologia como a Meu Crediário para dentro da sua loja, com absoluta convicção, você consegue agilidade, você consegue um recurso fenomenal, que é o uso da inteligência artificial, do Big Data, da grande base de dados, para decidir muito mais rapidamente, muito mais assertivamente a concessão de crédito, classificando adequadamente as margens de risco, ou seja, você vai eliminar toda essa estrutura, você não precisa ter crediarista, analista e gestores de crédito e toda uma estrutura muito pesada para fazer a análise de concessão de crédito e depois das cobranças, porque a gente sabe que quem trabalha com crediário tem que fazer cobrança. Então, toda essa estrutura que você monta, ela é terceirizada e o valor investido, o custo-benefício, é absurdamente favorável. O que você gastaria consultando aí os birôs de crédito, para saber se o cliente está negativado ou não, para poder fazer a sua análise e a concessão de definição de limite, etc. e tal, pelo preço que você pagaria isso, você tem toda uma estrutura à sua disposição, apertando um botão e em segundos tendo o resultado, a resposta, de maneira a ter
fora uma série de outros que eu vou trazer aqui e compartilhar com você outras informações, que é tanta informação que não cabe aqui num único vídeo. Por isso, a gente todo mês vai trazer um vídeo especial falando sobre crediário, o que a Meu Crediário pode trazer e proporcionar para você. Então, eu convido que você, primeiro, acesse o canal Meu Crediário aqui no YouTube, se inscreva lá também, né? Eu vou pedir para deixar aqui o endereço, entre lá, se inscreva no canal, veja todos os recursos que a Meu Crediário, os tutoriais que tem lá, o Jason Schneider, que é o CEO, apresenta diversos recursos que a Meu Crediário proporciona para você. Não é? Entre na página deles, aqui vou deixar também o endereço deles, para que você entre, acesse e conheça todo o ferramental. Entre em contato, peça orçamento, peça demonstração, que você vai conhecer o que existe de mais avançado em termos de tecnologia e... Bom, eu vou guardar porque tem muito assunto para a gente trazer aqui. Nos próximos vídeos a gente vai estar contextualizando, trazendo mais informação e eu tenho absoluta certeza que vai se encantar com o ferramental que hoje existe e está à sua disposição. Beleza? Então é isso. Acesse lá. Não se esqueça de se inscrever também no canal da Meu Crediário. Comente aqui embaixo, deixe o seu like, faça a sua sugestão, que isso é muito importante para nós. Beleza? Então é isso. Sucesso, te vejo por aí. Um grande abraço.